Olá! Nessa aula eu quero falar um pouquinho para vocês sobre um conceito que eu uso muito com os meus pacientes, tem um pouco a ver com programação neurolinguística, com hipnose, que é o conceito de âncoras. Âncoras, e no final dos contos você vai entender como um amuleto. Mas o que são âncoras? Nossa vida é cheia de âncoras. Então quando você passa por uma situação específica, por exemplo, você está acostumado a comer a comida da sua avó. Então aquele cheirinho da comida da sua avó, com o tempo que você vai comendo a comida sempre da sua avó, só aquele cheiro dela já desperta em você uma sensação. Aquela sensação de visitar sua avó, aquela sensação de comer a comida da sua avó. Então, talvez um dia você esteja passando no shopping, vem um cheiro semelhante e aquele cheiro, ele traz em você aquela sensação. Isso é uma âncora. Então, na nossa vida, nós criamos várias âncoras. E tem como, através principalmente da hipnose, da auto-hipnose, que eu já ensinei para vocês, criar âncoras internas para que você comece a utilizá-las a seu favor. Então, a âncora, qual que é a ideia da âncora? Você traz você associa uma ação a uma sensação. Então, ela precisa de um gatilho, e esse gatilho ele vai tirar algum tipo de sensação do seu corpo, alguma sensação emocional também. Como que você faz isso? Se você já aprendeu a entrar em auto-hipnose, que eu espero que você já tenha aprendido com o módulo que tem bônus para você vai fazer como? Você vai imaginar uma situação que tem aquele sentimento que você quer sentir agora. Se você está ansioso, o que você quer? Você quer sentir paz, tranquilidade e bem-estar. Então você pode entrar em auto-hipnose, ou se você não consegue entrar em auto-hipnose, faça exercício sem auto-hipnose mesmo, só feche os olhos e se imagine numa situação na qual você estava super calmo e tranquilo. E tente trazer o máximo de detalhes para essa imaginação, como você se sentia, como que você estava, como que você se sentiu naquele dia. Traga o máximo de detalhes possível. Para quê? Para você se lembrar a sensação de estar naquele dia. Quando você chegar nesse pico de sentimento, e isso que eu estou falando para você é fazer antes de qualquer ansiedade, então você vai fazer isso antes, é como se fosse uma ferramenta que você vai construir antes de você ter as crises de ansiedade ou de você estar passando por uma ansiedade, você vai fazer isso antes. Então você se imaginou numa situação que você estava lá tranquilo, em paz, traz sentimento forte e aí você pode associar um gatilho ou um amuleto. O que eu quero dizer com isso? Um gatilho pode ser até uma coisa do seu corpo. Então, poxa, toda vez, você cria essa autossugestão, toda vez que eu fechar minha mão direita, eu vou resgatar automaticamente essa sensação que eu estava nesse dia. E você repete isso, repete e aumenta o sentimento, até você criar para o seu corpo esse botãozinho. Fechou a mão, traz essa paz e tranquilidade. Fechou a mão, traz essa paz e tranquilidade. Te lembra aquele dia que você estava tranquilo e em paz. Então faça isso repetidas vezes, porque a repetição é importante para fazer o seu corpo memorizar essa âncora. E isso você pode até usar algum objeto. Poxa, tá bom, então eu tenho aqui um objeto que anda comigo sempre, e aí você cria essa mesma sensação. Toda vez que eu pegar aquele objeto, eu vou trazer aquela mesma sensação. Por isso que eu chamo de amuleto. É como se aquele fosse um amuleto de controle de ansiedade. Então toda vez que eu estou tendo uma ansiedade, eu pego aquele objeto e naturalmente o meu corpo ele vai se lembrar daquele dia que eu estava em paz e tranquilo e eu vou acalmar. E quanto mais você repetir isso, e isso que vale uma âncora, tem que ser repetida várias vezes para ela se manter viva. Quanto mais você repete essa âncora, mais forte ela se torna e mais natural é para o seu corpo encontrar esse caminho de encontrar aquela sensação. Então faça isso repetidas vezes e lembre-se, potencialize a emoção bastante do sentimento que você quer sentir, traga forte, memorize bem o gatilho e faça todo dia, mesmo nos dias que você não está ansioso. Por quê? Porque você precisa treinar isso até ser algo natural para você. Repetição, ela é o caminho. Faça. E aí, no momento que você está ansioso, você não precisa pensar muito. Poxa, se vem aquela ansiedade, e isso vai funcionar tanto para o seu corpo até para um pensamento, você ativa aquele gatilho e naturalmente o seu corpo ele vai dar uma baixada na ansiedade. Tem gente que responde bem a isso. Existem níveis de resposta, claro. Cada pessoa tem um foco diferente, tem uma concentração diferente, mas mesmo que só o ato de você fechar a mão, te lembrar da situação que te acalmava, já é um ponto bom, porque vai dissociar você daquele pensamento negativo, vai tirar você daquela rumição de pensamento que você estava e vai te ajudar também a controlar os níveis do corpo. Porque quando você controla a ansiedade no corpo também, é uma mensagem de baixo para cima. O seu corpo se acalma e teoricamente sua mente se acalma. O mesmo vale para baixo, de cima para baixo. Se você acalma os pensamentos, o seu corpo naturalmente tende a se acalmar. Beleza? Conta pra mim depois como é que foi essa experiência. Nos vemos na próxima aula. Um abraço e até a próxima.